Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Jesus. Mais uma meditação para o meu povo, e hoje nós vamos meditar em 2 Samuel capítulo 11, verso do 1 ao 5. Diz assim: Tendo corrido o ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e esta é mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: Porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi mandou um mensageiro para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Que coisa terrível, né, irmãos? Então Davi, ocioso ali, viu a mulher de Urias e falou: Traz ela para mim. E aí se deitou com ela. Cometeu o que, irmão? Cometeu adultério. Misericórdia, porque estava ocioso. Estava ocioso. Mente parada, mente vazia é oficina do diabo. Comentário do Espírito de Profecia diz assim, irmãos, ó. Foi o espírito de confiança e exaltação própria que preparou o caminho para a queda de Davi. A lisonja e as sutis atrações do poderio e do luxo não deixaram de ter efeito sobre ele. Relações com as nações circunjacentes também exerceram influência para o mal. Segundo o costume que prevalecia entre os governantes orientais, crimes que não seriam tolerados nos súditos não eram condenados no rei, o qual não tinha o dever de observar as mesmas restrições que o súdito. Tudo isso tendia para diminuir o senso de Davi em relação à excessiva malignidade do pecado. E em vez de confiar humildemente no poder de Jeová, começou a confiar em sua própria sabedoria e poder. Logo que Satanás consiga separar de Deus a alma, única fonte de força, procurará ele despertar os desejos impuros da natureza carnal do homem. A obra do inimigo não é feita brutalmente. Não é ao princípio súbita e surpreendente. É uma ação secreta de minar as fortalezas dos princípios. Começa em coisas aparentemente pequenas. Negligencia de ser fiel a Deus e de confiar nele inteiramente. Disposição para seguir costumes e práticas do mundo. Patriarcas Profeta, página 529. Então, irmãos, não é de um dia para a noite que um homem, um ser humano cai em pecado. Satanás é bem sutil. Ele tem muitos anos, milhares de anos de experiência. Ele vem sutil, nos desligando do Senhor, até que a gente caia em um pecado aberto e franco, terrível. Então, irmãos, nós temos que estar sempre em vigilância. Se a gente negligenciar um pontinho aqui, um pontinho hoje, amanhã, outro pontinho. E assim a gente caminha para a perdição. Não é de um dia para a noite. As pessoas olham assim: nossa, mas aquele pastor era tão consagrado, caiu em adultério. Não era de um dia para a noite que ele caiu, não foi de um dia para a noite. Foi aos poucos. Apesar de ele estar falando na televisão, apesar de ele estar pregando para milhares, aos poucos ele foi se desligando do Senhor, assim como Davi. Então, irmãos, temos que tirar lições espirituais para nós. Tirar essas lições e não cometer os pecados do passado, porque isso foi escrito para nós, para a nossa repreensão, para nos redarguir, para nos ensinar e instruir na justiça. A palavra de Deus foi escrita para nós. Então, se a gente cai no mesmo pecado, irmãos, é um pecado maior, porque nós temos a palavra de Deus como testemunha. Exemplos para a gente não cometer. Então, irmãos, vamos segurar nas mãos do Senhor. Não largar nenhum segundo e não ficar ocioso, porque mente vazia é a oficina do diabo. Que Deus te abençoe. Que nós possamos ter um ótimo dia na doce companhia, consagrado ao Senhor. Amém. Somos a luz deste mundo em dor, brilhamos na escuridão, refletiremos a glória de Deus, levando a
passar.